Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudando o Livro dos Espíritos. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o que vem a ser o Espiritismo, nós falamos sobre o surgimento da doutrina espírita e comentamos sobre qual que é a crença que o Espiritismo possui com relação à alma, com relação ao espírito. Hoje, neste vídeo, estaremos comentando quais são as bases da doutrina espírita. Quais são ali os nossos fundamentos? Quais são as nossas principais crenças? Um ponto muito importante. Sugerimos que neste momento você pause o vídeo e leia a parte introdutória do Livro dos Espíritos, a seção 6. Lá, né, quando você pega ali o livro, Introdução ao Livro dos Espíritos, pega a seção 6. A seção 6 é um compilado do resumo das principais informações, das principais diretrizes da doutrina espírita, que aqui neste vídeo nós iremos comentar. Vamos lá? Bom, a primeira coisa, o nosso primeiro pilar é Deus, o nosso Criador. É a nossa onipotência, é a inteligência suprema. Ele é bom e justo. Em outras palavras, ele é soberano. É o ponto inicial de tudo mesmo. É o que nós acreditamos. Ele é primário a tudo. Tudo que você imaginar. Tempo, espaço, tudo. Deus seria a causa então. Seria não. Para nós, é a causa primária, o início. Essa é a nossa primeira base. Um ponto muito importante aqui. Ao refletir sobre essas bases, pensa se você realmente concorda com elas. Pensa se ela realmente faz parte das suas crenças. Pois senão, há uma divergência. Lembrando, neste vídeo, nós estamos aqui enfatizando os principais pilares da doutrina espírita. Então, retornando ao vídeo, primeiro deles é Deus. Ele é bom e ele é soberano, justo. Segundo pilar, existem dois mundos, o mundo invisível e o mundo visível. O mundo invisível, ou o mundo dos espíritos, ele é primitivo, ou seja, primário, pré-existente. Ele não depende do mundo material. Ele foi o início de tudo. Ele, mesmo que o mundo material se destrua e acabe, ele jamais pode ser destruído. Ele é o início de toda a situação. Por isso que o próprio Allan Kardec fala de um mundo primitivo. É o ponto inicial. Já o mundo material é um mundo secundário. É aonde, de acordo com a doutrina espírita, nós, espíritos, migramos. Ao invés de falar migramos, falamos encarnamos para então aprender, para então evoluirmos. Lembrando, o material ele é secundário, ele é uma consequência para nós. Um outro pilar, a morte. Para nós, a morte nada mais, nada menos do que a destruição do veículo físico, é a destruição da matéria. Nós acreditamos na indestrutibilidade do espírito. Em outras palavras, morte é algo que se fala somente para a matéria e jamais para o espírito. Somos seres eternos e imortais. Depois disso, a espécie humana. Para nós, quando nós falamos de espécie humana, é a espécie aqui na Terra em que Deus escolheu para a encarnação de espíritos que já atingiram certo grau de evolução. Dentro da cadeia, nós somos aqueles que somos mais evoluídos espiritualmente falando. E um ponto muito importante, não tem como um espírito humano encarnado no ser humano encarnar em outros seres. Isso é impossível. Veremos também que um dos pilares é jamais há retrocesso, sempre evolução. Mas enfim, dentro do nosso pilar, nós acreditamos que o ser humano é composto por três coisas. Primeiro, o corpo, o veículo físico, que é perecível. Segundo, que é a nossa alma. A alma para nós é o nosso espírito, é o espírito encarnado, é a nossa essência, é a nossa consciência. E entre a alma, que é imaterial, e o corpo, que é o físico, existe um intermediário semimaterial chamado de perispírito. O perispírito nada mais nada menos do que um fluido semimaterial que, em alguns casos,
pode ser visto, sentido, dependendo da situação, mas eles deixam muito claro que é um estado anormal, onde acontecem alguns casos específicos de mediunidade, então ele pode se fazer visível, por isso semimaterial. E ele, quando o corpo morre, se destrói, ele permanece. Então o perispírito é o intermediário entre o corpo e a nossa alma, o nosso espírito encarnado. Beleza? Continuando ainda, eles destacam para nós que o ser humano possui duas naturezas. A natureza espiritual, ligada com a nossa alma, e a natureza instintiva, a nossa natureza material. Eles explicam que quando nós morremos, ao retornarmos para o mundo invisível, para o mundo dos espíritos, não necessariamente que nós vamos abandonar o nosso lado instintivo. Eles nos explicam que temos as duas naturezas com o objetivo de caminharmos para aquilo que nos é próprio. Como assim? O que nos é próprio? O espírito. O que é eterno? O espírito. O que é passageiro? O material. O nosso objetivo principal é burilar, purificar, caminharmos para aquilo que nós precisamos seguir, que é a vida espiritual. Então, eles nos destacam a importância de nós sabermos essas diferenças e, acima de tudo, buscarmos essa liberdade para o espírito. Até, inclusive, eles destacam a encarnação. O espírito, quando aqui encarnado no mundo material, é como se fosse uma prisão. Além disso, a questão da evolução. Nós acreditamos que tudo evolui e jamais retrocede, conforme comentamos anteriormente. E aqui um ponto muito importante. De acordo com a doutrina espírita, a evolução é de cada um. Infelizmente, não tem como eu pegar na sua mão e você e te ajudar a evoluir, falar, vamos, e você fazer o mesmo por mim. A doutrina espírita explica que o processo de evolução é individual e é específico de cada ser humano, de cada espírito, melhor dizendo. Certo? E eles nos explicam ainda que a evolução, a rapidez, se esse processo vai ser rápido ou demorado, depende de cada um. Em outras palavras, depende do esforço de cada um. Que para evoluirmos, sim, haverá muito trabalho. E precisamos, sim, ter muita paciência. Então, o que eles nos explicam é que a velocidade, a rapidez com que esse processo ocorre, depende da vontade de cada um. Além disso, deixo muito destacado que cada ser tem como responsabilidade se tornar útil, de acordo com as faculdades que lhes foram entregues, ou seja, com os talentos que ele então possui e o meio onde ele está. Colocando de uma maneira mais sintética, a doutrina espírita acredita que todos são úteis, sem exceção. Que cabe ao ser, que cabe ao indivíduo identificar de que forma que através daquilo que foi emprestado, ele possa então vir a ser útil. Continuando, uma questão muito interessante dos nossos pilares. A doutrina espírita nos explica que do outro lado, ou seja, no mundo espiritual, nada é oculto. Ou seja, não tem segredinhos. Não tem aquela ideia de falar assim, eu vou esconder isso, eu vou guardar esse segredo pro resto da minha vida. Bom, da vida corpórea. A partir do momento que você morrer, que você voltar ao seu local de origem, somos eternos, tudo lá é revelado, tudo lá é sabido. Nada é oculto. Cabe aqui uma reflexão muito interessante. Se nada, então, é oculto, todos saberão o que nós fazemos. O que nós temos feito? O que nós temos pensado? Cabe uma reflexão muito interessante aí. Por fim, porém não menos importante, dentro dos resumos dos principais pilares da doutrina espírita, a doutrina espírita nos diz: não há nenhum erro que seja imperdoável. A doutrina espírita nos informa que Deus é misericordioso
e sempre há oportunidade de fazer diferente. Aqui faço um adendo e coloco uma frase de Chico Xavier que eu gosto bastante que diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esta frase resume muito este pilar. Não há nenhuma falta imperdoável. Assim sendo, nós erramos. Eu errei, vou errar, estou tentando não errar mais. Por quê? Porque a doutrina espírita me motiva a ser uma pessoa melhor e me explica que com esforço, dedicação e vontade, eu posso sim fazer a diferença. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha então aí anotado os principais tópicos, as principais bases da nossa doutrina espírita. Te vejo no próximo vídeo.